Abra sua Bíblia comigo, por favor, querido, em Isaías, capítulo 54. Quero ler primeiro o versículo 13. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, em Isaías 54, nós vamos ler vários versículos. Deus, nesses últimos dias, tem me tocado muito em cima desse capítulo 54 de Isaías. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui sobre alguns princípios que Deus nos mostra através desse capítulo, alguns princípios para o crescimento da igreja. Diga: crescimento da igreja. Isaías 54:13 diz assim: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Agora eu quero que você volte para o versículo 3 do capítulo 54. Volte para o 3. Lemos o 3, agora vamos ler o 3. E essas palavras é o próprio Deus falando. Ele diz assim: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? As cidades assoladas. Deixa a Bíblia aberta aí no capítulo 54, que eu vou ler vários versículos nesse capítulo. Eu quero falar sobre princípios para o crescimento da igreja. É uma palavra para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? E eu acho impressionante, irmãos, é que eu estava lendo sobre os muçulmanos, e eu acho interessante é que os muçulmanos, eles trabalham de uma forma muito eficiente, e eficiente até demais, né? A questão da paternidade geracional, né? Eles chegam até a tentar matar um filho que não pratica os seus ensinamentos. Isso é um zelo em extremo, né? Mas trazendo, sem essa extremidade de matar, mas a lição que fica é que há uma preocupação, há um zelo, há um cuidado em ensinar. Como aqui, né? Nós apresentamos agora aqui o Isaac, né? E o Gabriel e a Bruna vão ter uma responsabilidade. Isso é tomado por uma missão, algo muito importante, uma missão divina de trazer os ensinamentos para a criança, para o filho, para que ele possa crescer praticando aqueles ensinamentos. E o muçulmano, ele é tão radical que se ele não praticar, ele tenta matar. Se converteu ao evangelho, que ele acha que é um ensino diferente do dele, eles abandonam completamente, porque eles não admitem. Mas o que fica aqui é a responsabilidade, a preocupação, porque nós entendemos aqui, nesse capítulo 54, que o Senhor está falando para a sua igreja nesses dias, e que há uma preocupação do discipulado. E no Antigo Testamento, o discipulado era feito de pai para filho, né? O pai tinha que ter o cuidado de ensinar, o pai tinha que conduzir o filho. Havia eles tinham essa responsabilidade. E o discipulado em si exatamente traz essa conotação do mais experiente ensinar o menos experiente. No caso, o pai é mais experiente e o filho é menos experiente.
nos nossos dias, o discipulador, o líder, né? Aquele que lhe discipula. Nós trabalhamos o discipulado, né? Nesses últimos anos aí temos cambaleado devido a tanta coisa quanto que aconteceu. Mas ontem tivemos uma reunião com a liderança aqui, irmãos, olha, pandemia já passou, a alagação já passou, as águas já abaixaram, é um tempo novo e nós temos que produzir, nós temos que crescer, temos que avançar. E só há avanço numa igreja local através do discipulado. É necessário a prática do discipulado. Sem o discipulado, não há esse crescimento que Deus está falando aqui no capítulo 54 de Isaías. Não há. Não há, porque o discipulado gera maturidade, o discipulado gera responsabilidade, o discipulado gera prática, o discipulado gera imitação de coisas boas. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está falando de discipulado. O discipulado, sem o discipulado, uma igreja não cresce. Ela pode inchar, mas ela não cresce. Quando falo de crescimento, estou falando de um crescimento genuíno. Amém, amados? De maturidade cristã, de consciência de vida com Deus, de consciência de suas responsabilidades em Deus. O que você representa em Deus aqui na terra. Essa é a essência do discipulado. Por isso, no Antigo Testamento, Deus exigia, de uma forma muito clara, o investimento dos pais no filho. Tinham que ensinar tudo, tinha que ensinar todas as suas práticas, tinha que ensinar a sua profissão, tinha que colocar ele a par dos seus negócios, tinha que colocar tudo diante do filho, treinar aquele filho para substituí-lo, ou mais de um filho, se tivesse. Mas eles tinham que ser formados com a capacidade de substituí-lo com uma eficiência maior. Porque na visão da paternidade, o filho, ele se torna melhor do que o pai. Amém ou não? Você entende isso? Eu tenho um filho chamado Toninho, vocês conhecem. Eu quero que o Toninho seja melhor do que eu. Eu quero que ele seja mais bem-sucedido. Quero que a Maria seja mais bem-sucedida do que eu. Eu quero que eles cresçam mais do que eu. Essa é a visão de paternidade. A visão de sistema religioso, não. A visão do sistema religioso é se o discípulo, o filho, se ele estiver crescendo muito, tem que frear porque pode tomar o meu lugar. Na visão paterna de Deus, do discipulado genuíno, não é assim. É uma visão de paternidade. A visão do discipulado é a visão de paternidade. Amém, amados? O meu discípulo, eu quero que ele cresça. Eu quero que ele saiba. Eu quero que ele tenha as informações. Eu quero que ele cresça e seja melhor do que eu. Toda geração que se levanta se torna melhor do que a anterior. Essa é a lógica. Porque há inovações, há mudanças de comportamentos. Cada geração nasce diferente da outra. Amém, amados? Eu estou aqui com meu tio, a geração dele era do gibi. A minha já era da fita, cassete, para assistir os filmes, não é isso? Depois veio do CD, DVD. Hoje ninguém nem usa mais isso. Está tudo nos streams, é tudo via internet. Então as gerações vão mudando e Deus vai acompanhando essas mudanças. Amém, amados? Porque Deus quer alcançar todas as gerações. Amém, queridos? Então é importante ser discípulo, é importante ter discípulo. Cole no seu discipulador. Se você tem um discipulador, cole nele. Porque um bom discipulador nunca vai chamar a atenção de um discípulo porque ele está pegando no pé, porque ele está querendo aprender, porque ele está querendo mais. Não. O discipulador, ele tem alegria quando o discípulo está querendo mais. Porque isso é um sinal de despertamento, isso é um sinal de crescimento.
Amém, queridos? Amém, amados? Aleluias. No versículo 3 do capítulo 54, se vocês puderem acompanhar aí, e Deus fala de um crescimento global, e Deus está falando aqui à igreja. Deus está falando, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Deus está falando de um crescimento, irmãos. Deus está falando de uma multiplicação. Deus está falando da sua igreja. Em todo esse capítulo 54, a tratativa de Deus é de uma mulher. E Deus como esposo, e ela como esposa. E na visão profética, na Bíblia Sagrada, onde você lê que fala de mulher, que faz ilustrações de mulher no Antigo Testamento, irmãos, é uma alusão à igreja do Senhor. Igreja, mulher na Bíblia, ela simboliza geralmente a igreja. E essa tratativa que Deus está fazendo aqui, no capítulo 54, ele diz, olha, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Está falando de um crescimento global, a tua posteridade. As gerações que nós vamos gerar, a geração que virá depois, ele está falando, possuirá as nações. Em outra versão está, conquistarão os ímpios. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para Israel, mas foi rejeitado. Essa rejeição fez com que a mensagem alcançasse as nações ímpias. É exatamente isso que Deus está falando aqui. E ele diz, olha, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Cidades assoladas, cidades dominadas, cidades maltratadas, cidades destruídas. Pelo quê, irmãos? Quem é aquele que assola as nações? Tiago pergunta. Quem é aquele que debilita as nações da terra? Satanás. Mas Deus está falando aqui de uma igreja que vai crescer com qualidade, que vai se multiplicar com qualidade. E onde ela pisar, esse diabo não vai ter autoridade mais. Jesus é o modelo disso. Jesus, irmãos, quando ele chegou, a sua geração estava sendo dominada pelo inimigo. Não sabia o que era expulsar demônios. Não sabia o que era cura divina, cura de enfermidades. Não tinham defesa nenhuma, porque não tinham o conhecimento. Mas Jesus chega, Jesus representa esta igreja. Jesus chega e usa a autoridade que está sobre ele e coloca o diabo por terra, coloca enfermidades por terra. Jesus chega e coloca o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés. E esse é o lugar do diabo, debaixo dos seus pés. Ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo, porque você é de Deus. Você não imagina a autoridade e o poder que há na sua vida. Se a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós, que nós somos templo, morada de Deus. Irmãos, imagina o diabo olhando para um cristão que sabe o que isso significa. O diabo é quem tem medo. Ele é quem foge. Não é você que vai fugir dele. Resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. O destino dele na Bíblia é fugir de você. E não você ter medo e fugir dele. O inimigo é poderoso. O diabo está tão furioso com a minha vida. E você quer que ele lhe ame? Você quer que ele queira
fazer carinho em você, meu irmão. Eu quero que ele me odeie o máximo. Se ele te odeia, é porque você tem Deus na sua vida. Amém? Mas a gente de ontem ligaram para a Márcia, mas estou no Viva Voz, e a pessoa falou: pastora, olhe por mim, porque o diabo está furioso. Sabe o que é furioso? E a Márcia disse: glória a Deus, isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso é sinal que você está no caminho certo. Isso é sinal que você tem Deus na sua vida. Isso é sinal que a unção de Deus na tua vida está funcionando. Que ele fique furioso, ao ponto de tacar a cabeça no muro, arrastar a cara no asfalto. Que ele se esfole todinho, meu irmão, de ódio por você. Ou você quer que ele lhe abrace e diga assim: meu querido amado, entre na sua casa. Você quer isso? Não, meu irmão. Não. Não, 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 não. Deus está falando aqui. Olha o versículo 4 que diz, do capítulo 54. Versículo 4 diz assim: não temas, porque não serás envergonhada. Isso aqui é a tentativa para uma mulher, que é a igreja. E não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Irmãos, isso aqui é a igreja. É a igreja. É a igreja do Senhor. Sabe, aqui no versículo 4, nos versículos 4, 5 e 10 desse capítulo, Deus está falando de uma restauração da igreja, através do relacionamento da noiva com o noivo, através do relacionamento com o Senhor. Por isso ele está dizendo: olha, não tenha medo, não temas. Você não será envergonhada. A igreja não será envergonhada. Você não será envergonhado. Porque Deus está com você. Não tenha medo. Quando ele diz aqui: olha, antes esquecerás a vergonha da tua mocidade, ele está falando das inexperiências. O jovem geralmente é inexperiente e faz coisas que às vezes que não deve. Então ele está dizendo: não te envergonharás, não esquecerás da vergonha da tua mocidade. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. A viúva geralmente recebia um certo desprezo, uma falta de atenção, devido à sua condição. Mas Deus está falando aqui: a igreja não se lembrará mais desse opróbrio, não se lembrará mais disso, não se lembrará mais dessa afronta, não se lembrará mais desse sofrimento. Não está livre do sofrimento, mas isso aí não vai ser empecilho para você cumprir o seu propósito. Não está livre de momentos difíceis, ninguém está livre disso. Mas com Deus nós conseguimos, com Deus nós superamos, com Deus nós vencemos, com Deus nós enfrentamos, com Deus nós temos força. Por isso ele está dizendo: não temas, não tenha medo. Porque se o medo entrar, meu irmão, aí o diabo ganha terreno. Se o medo entrar, o diabo ganha espaço. O que alimenta o diabo e os seus demônios é o medo. É o medo debilita, o medo enfraquece, o medo tira a segurança, o medo gera dúvida, o medo não pode fazer parte da sua vida. Não temas, Deus está dizendo aqui: não temas, igreja, não temas. Não temas que você passa por fases difíceis, mas eu sou contigo.
Não temas. Não deixa que o medo te domine, o medo da situação. Não tenha medo. O que mais matou na Covid foi o medo. Na época da Covid foi o medo, da pandemia. O que assolou nossa cidade com a alagação não foi nem a água em si, foi o medo. As pessoas ficam com medo de tal ponto que nem querem vir mais às igrejas. Às vezes acham que Deus não está respondendo, que Deus não está fazendo, mas Deus continua sendo o mesmo. Você está dizendo aqui, olha, vem momentos difíceis, vem momentos de fragilidade, vem momento que você está com uma viúva que não tem nada, não tem sustento, não tem nada, mas Ele é o provedor, Ele é o abençoador, Ele é o esposo, Ele diz aqui nesse texto. Não tenha medo, não temas. Você conhece a história de Jó? Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó prosperava de todas as formas, temia Deus, servia a Deus, fazia sacrifício, intercessão pelos seus familiares. Mas Jó perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu seus bens, ficou só com um caco e ficou em meio às cinzas. E a Bíblia diz que Jó diz assim: me sobreveio o que eu mais temia. Me sobreveio o que eu mais temia. Então Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, mas ele tinha medo de perder suas coisas. Tinha medo de perder sua riqueza. E com certeza, por isso Deus permitiu a ação do maligno. Como nós vemos nos capítulos 2 e 3, 1, 2 e 3 do livro de Jó. Não tenha medo, meu irmão. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente do Senhor. Se alimente da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E a gente vai lendo a Bíblia, irmão, às vezes a gente vai pensando assim, mas será que isso vai me servir? Vai lendo, meu irmão, vai lendo. Você não imagina o que está sendo gerado dentro de você. Está sendo gerado conhecimento. Quando as lutas vêm, quando as situações vêm, aquilo que você leu, aquilo que você se alimentou, aflora como defesa sua. Aí você fala como Jesus, está escrito. O diabo vem com uma oferta e você diz, está escrito. O diabo sugere fazer alguma coisa, você diz, está escrito, como Jesus fez. Amém? No versículo 5 diz, pois o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos céus, dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel, teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Irmãos, temos que ter essa consciência de que esse aqui é o nosso Deus. Olha, o Criador é o teu marido, é a palavra para a igreja, né? A igreja que é a esposa. Deus está dizendo, o teu marido não vai te desamparar. O teu marido é provedor. O teu marido é protetor. O teu marido te guarda. Você pode dormir, o teu marido faz a guarda. Amém? Que essa é a função do marido, amém, amados? Né? Alguém está uma zoada lá fora, quem você manda a mulher abrir? Acho que tem uns que mandam, né? Pelas reações aí, eu não sei não, irmãos. Vai, abre lá e fica atrás da mulher, né? Ela que morra primeiro, né? Aleluia. Irmãos, versículo 10 do capítulo 54 diz, pois as montanhas se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido ao pacto da minha paz, diz o Senhor,
que se compadece de ti. Olha que palavra poderosa, irmãos. Deus falando aqui. Olha, as montanhas se removerão, os outeiros serão removidos, mas a minha benignidade, a minha bondade, a bondade de Deus não vai se apartar de você, isso é uma garantia. Deus está dizendo para a igreja, a minha bondade está em você, está à sua disposição. A minha bondade, não será removido o pacto da minha paz, a aliança, pacto é aliança. Aliança, nós temos uma aliança, irmãos. Nós somos aliançados com Deus, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos ter essa consciência. Você tem uma aliança com Deus. Quem é que pode mais do que Deus? É por isso que nós temos que dar glória por tudo, graças a Deus por tudo. Amém, amados? Versículos 14, 15, 16 e 17. Irmãos, aqui Deus fala de uma proteção sobrenatural. Olha a proteção que Deus garante aqui. Eu vou ler o versículo 17, que engloba tudo. Olha o que Deus diz: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos, isso é tremendo. Você entende o que é essa proteção de Deus sobre a tua vida? Nenhuma arma, irmãos, nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Nenhuma. Você sabe o que é nenhuma? Tem quantas armas forjadas contra a sua vida? Todas vão cair por terra. É a garantia de Deus. É a garantia de Deus para a sua igreja. Irmãos, nós temos que tomar posse disso e andar acima do mal. Andar acima do mal que está estabelecido no mundo. O mal não tem poder sobre a tua vida, é o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo aqui, irmãos, presta bem atenção. Presta bem atenção. Pelo amor de Deus, presta bem atenção. Ele está dizendo, olha, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Quem tem autoridade é você, crente. Quem tem autoridade é você, igreja. Quem é que levanta? Quem é a língua que vai te condenar nessa terra? Qual é a língua que vai lançar juízo sobre a tua vida? Quem tem esse poder? Deus está dizendo, esse poder tem você de julgar o mundo, porque a autoridade está na tua vida, porque você é aliançado, porque você é filho, porque você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a própria justiça de Deus. Falamos um mês todinho sobre isso. Nós somos a justiça de Deus. O que a injustiça do mundo vai fazer contra a gente? Me diga. O que é que ela pode fazer? Se você quer a justiça, se você que tem poder de julgar, autoridade. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então um sistema que o maligno coordena não tem poder sobre a tua vida. Porque a autoridade que está sobre você, ela é mais poderosa para reprimir e repreender o maligno. Foi isso que Jesus fez. Estava lá, na cidade de Gadara, o diabo dominando de todas as formas. E ele tinha um representante legal lá, conhecido como endemoniado gadareno. Ninguém saía, a polícia às vezes pegava ele, colocava correntes, ele quebrava tudo,
ninguém saía de noite, ninguém tinha paz, ninguém tinha segurança. Quem mandava era ele. Quem mandava era o diabo. Quem mandava era o gadareno, seu representante. Mas quando Jesus, quando ele põe o pé naquele lugar, naquela cidade, irmãos, o mundo espiritual é abalado. Os demônios se estremecem. O endemoniado corre diante dele e se prostra. E os demônios falam através dele, dizem: Senhor, ainda não é chegado o nosso tempo. Que tempo eles estão falando? O tempo de serem julgados, lançado juízo sobre a vida deles. Porque quem tinha poder para julgar era Jesus. E esse poder ele entregou à igreja. O diabo não tem poder, meu irmão. O diabo não tem poder. Quem tem poder é a igreja. O diabo, irmãos, é tipo um cão que late e não morde. Nós não podemos ter medo desse latido, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Eu estou falando tudo isso nessa noite, porque Deus tem falado ao meu coração, que vai se cumprir isso aqui de forma literal. Que existe um plano de Deus para a sua igreja, que está no versículo 2. Existe um plano estratégico de Deus. E ele diz assim no versículo 2: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Irmãos, há um plano estratégico de Deus para a sua igreja, e nós somos a sua igreja. Diga: somos a igreja. Olha o que Deus está falando aqui: amplia o lugar da tua tenda, está falando de crescimento, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Deus está falando: olha, alongas bem as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas. Deus está falando de organização, Deus está falando de fundamento, Deus está falando de firmeza, Deus está falando de uma visão que Ele dá, e quando a gente obedece, meu irmão, nós construímos algo grande e poderoso na terra. Mas algo me chama a atenção aqui nesse versículo, irmãos, que estão entre as vírgulas aqui. Olha o que Deus fala, presta bem atenção: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Olha o que Deus fala aqui, olha: não o impeças. Presta atenção. O que é que pode impedir o crescimento da igreja? É Deus? É o diabo? O que é que pode impedir de esse plano se realizar? De essa grandeza se estabelecer? De essa organização funcionar como Deus está falando aqui, de que seja fixada, de que seja fundamentada, de que seja forte. O que é que impede, irmãos? É o diabo? É Deus? O que é que Deus está falando aqui? O próprio Deus está falando: não o impeças, não o impeças. Esse é o propósito, esse é o plano. E Deus está dizendo: você não pode impedir. Não impeça. Por quê? Porque você pode impedir. Porque eu posso impedir. Como? Me relaxando, não obedecendo, não me submetendo, não entendendo nem praticando o que o Senhor está ensinando, o que o Senhor está dirigindo, não obedecendo a orientação do Espírito Santo, não sendo guiado pelo Espírito, não ouvindo o Espírito. Eu posso impedir, eu posso retardar, e Deus está dizendo aqui: não o impeças. Tem crescimento para todos os lados, tem multiplicação,
tem unção, tem poder, tem proteção, tem graça, tem avivamento, mas não impeças. Não impeças. Por quê? Porque nós podemos impedir. Quando nós não entendemos o projeto de Deus, quando nós não nos submetemos à sua vontade. Olha, irmãos, é só você observar. Moisés discipulou Josué, ensinou tudo para Josué, capacitou Josué. Quando Moisés morre, Josué assume uma liderança poderosa, recebe a orientação de Deus, segue tudo. Mas se você observar, quando Josué morre, tudo se acaba. Tudo se acaba. Josué não fez um discípulo. E está lá escrito na Bíblia. Depois que Josué morreu, ninguém seguiu ao Senhor. Porque não foi dado continuidade ao projeto. Em outras palavras, Josué, ele impediu uma sequência que Deus estava fazendo. Ele retardou. Por isso Deus está falando aqui à igreja, não impeças. Tem unção para crescimento, tem sabedoria para quem pede, tem graça e poder para quem quer. Mas não impeças. Não impeças. Amém, amados? Então, sonhe com crescimento. Se envolva na sua célula para crescer. Se envolva na sua célula. Use os seus dons e os seus talentos para contribuir para esse crescimento, para esse projeto de Deus. Porque Deus vai fazer, porque Ele diz. O projeto dele vai se realizar. Mas nós, pela nossa desobediência, podemos retardar o processo. Creio que Deus tem um plano para a nossa nação, Deus tem um plano para o nosso estado, Deus tem um plano para a nossa cidade, e Deus tem um plano para cada bairro. Tudo é um processo, é um projeto de Deus. E o que eu preciso fazer? Me conectar com esse propósito de Deus, para ser um canal de Deus no plano estratégico de Deus para a sua igreja. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar com o versículo 1, que é a declaração ousada de fé, que Deus orienta a igreja. Ele diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Irmãos, vamos seguir o que Deus está dizendo aqui, olha, canta alegremente. Como é que está o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, o seu devocional? Como é que está a sua vida com Deus? Como você tem andado com Deus? Você tem dado frutos? Ou você está mais para a esterilidade cristã? Você tem se preocupado com as vidas? Ou você tem se preocupado só com você mesmo? Deus está nos orientando aqui, canta alegremente. Canta alegremente. Vamos adorar, vamos cantar, que o projeto de Deus vai se realizar. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus.